Cada pessoa, galera, tem um jeito de aprender, né? Cada um tem um jeito de aprender. Tem pessoas que nem o próprio Garça, ele aprende muito mais quando ele escreve. Ele precisa escrever, qualquer curso, treinamento, coisas que ele faz. Inclusive, eu tô na mesa dele. Tem caderno aqui anotando coisa. Ele aprende muito quando ele anota. Parece que para ele faz mais sentido isso. Tá tudo bem. Eu aprendo ou assimilo muito melhor quando eu falo para alguém. Então, se eu aprendo alguma coisa, a primeira coisa que eu quero fazer é contar para alguém. Muitas das vezes é o próprio Garço, é o Diego, que é o meu sócio aqui, ou então eu mando um áudio para mim mesmo no WhatsApp. O fato de eu falar para alguém aquilo que eu aprendi faz eu assimilar melhor. Cada um tem o seu jeito. Você saber qual que é o seu facilita para você aprender as coisas. E isso por si só já encurta a sua curva de aprendizado. Não adianta você querer se comparar com os outros, galera. Por quê? Tem pessoas que aprendem muito mais escrevendo, né? No caso do Garça. Não adianta eu chegar aqui agora e começar a escrever também achando que eu vou aprender igual. Não vou, eu não assimilo dessa maneira. E do mesmo jeito que para ele, não adianta ele começar a ouvir, aprender uma coisa e começar a contar para os outros. Ele aprende melhor se ele tiver escrevendo. Então, para ele, o que funciona é escrever. Parece que o cérebro dele assimila melhor desse jeito. Tá tudo bem. Então, assim, cada um tem o seu jeito. Tem gente que aprende muito mais só escutando. Eu aprendo um pouco assim, mas não é muito. Eu aprendo melhor quando eu conto para alguém. Já viu aquela pessoa na faculdade ou no colégio, enfim, que é aquela pessoa que nem caderno leva, né? A pessoa só tá lá ouvindo e ela entende, ela grava. Para ela, ela aprende muito melhor do que as outras só escutando. Tudo bem, sorte dela. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Então, assim, ela requer menos esforço, né, em anotar, em contar para alguém, mas o importante é você saber qual que é o seu perfil e aprender, beleza? Então, dito isso, vamos lá, galera. Toda vez que a gente vai aprender sobre alguma coisa, a gente tende a achar no começo que é muito complexo. Isso foi com todo mundo em qualquer segmento. Todo mundo, quando ele vai aprender alguma coisa, ele tende a achar que aquilo é muito complexo no começo, né? Isso aconteceu com todo mundo. Quando você for aprender a dirigir, quando você for aprender a escrever, quando você for aprender um outro idioma, qualquer coisa que você vai aprender, o começo tende a ser um pouco complexo mesmo. Você achar que aquilo é muito difícil, que é muito mais, é um monstro muito maior do que ele de fato é. Isso é uma verdade. E aí eu vou trazer um slide para vocês para tentar explicar isso um pouco melhor, né? Para quem está nas redes sociais, aí no YouTube, no Facebook, deve estar vendo, né? Deixa eu até pegar aqui e abrir os slides para eu ir passando para vocês. Beleza, né? Então, existe uma coisa que chama o platô do potencial latente, né? O que é isso? Basicamente, é algo que fala para você o seguinte: aprenda 1% por dia. É uma constante evolução diária. Por quê? Então, quando você vai aprender algo, né, ou qualquer coisa que o projeto que você vai começar a fazer, existe o que você acha que vai acontecer, né? Que é aquela progressão linear. Você vai falar, vou aprender a dirigir. Semana que vem eu já estou dirigindo, nossa, horrores, já estou fazendo baliza, já estou indo para a praia, ou então, pô, vou começar a academia hoje, pô, mês que vem eu já vou estar grandão, já vou estar aqui. Todo mundo tem uma expectativa, né? Gera uma expectativa. Então você cria ali o que você acha que vai acontecer. O que acontece, né? Quando você começa mesmo, existe a sua expectativa é uma e geralmente a realidade é outra, né? No gráfico aqui, para quem está vendo, está acompanhando claramente. Existe o que realmente acontece, né? Durante um bom período, você vai abaixo da sua expectativa, né? E é o que a gente chama de vale da desilusão, né? Por quê? Você começa a se frustrar com aquilo. Aposto que você, no primeiro dia que você foi aprender a dirigir, caso você tenha uma habilitação, você falou, meu amigo, isso aqui não é para mim não. Eu não consigo me coordenar ao mesmo tempo de controlar a embreagem, ou tocar o freio, acelerador, olhar no retrovisor, dar a seta, falar com fulano, mexer no volante, não é para mim isso, abaixar o freio de mão, o carro tá morrendo, não tá dando certo. Você fica desesperado e começa a ficar desiludido com aquilo, né? Acha que não é para você. E isso acontece, galera, com todo mundo. Tudo que você vai começar a fazer, existe esse vale da desilusão. E o mais importante é você saber que você vai passar por isso, né? Em qualquer coisa, né? É o que a gente chama da curva do aprendizado, 1% por dia, 1% por dia. E vai chegar um momento que magicamente você começa a ter um aprendizado muito mais rápido do que aquilo que você esperava. Parece que você ultrapassa esse ponto de equilíbrio, para quem está vendo no mapa aqui, né? É onde a linha verde com a linha vermelha se encontram. E você tem ali um aprendizado, parece que agora começa a ficar tudo mais simples. E aí chega naquele ponto que a gente fala aqui para os nossos alunos, que
pequenas dobradiças movem grandes portas. Aí começa a ser um detalhezinho que você aprende aqui que já te abre, já muda sua mente, e você começa a ter um aprendizado muito mais quase que eu esqueci o nome, exponencial. Começa a ser um aprendizado exponencial. Então, isso acontece com todo mundo, tá, galera? Só que a boa notícia para vocês, né, e para todo mundo, né, é que existem maneiras de você encurtar esse vale da frustração, né? Existem várias maneiras de você fazer isso, né? Não existe uma só, não existe uma certa, e eu vou tentar aqui exemplificar para vocês apenas para ficar um pouco mais simples, né? Eu vou trazer aqui o exemplo do aprender a dirigir, que eu acredito que a maioria do pessoal que nos segue aqui já tem uma habilitação ou está aprendendo a tirar habilitação agora, então tem uma certa. Vai ser um assunto que todo mundo vai ficar familiarizado, beleza? Então, quando você está aprendendo a dirigir, uma coisa é alguém largar o carro na sua mão e falar para você o seguinte: olha, tá aí o carro, boa sorte, pode aprender para que funciona cada coisa, e depois de um tempo você vai estar dirigindo. Tudo bem, você vai aprender a dirigir. Só que essa curva de aprendizado vai demorar muito, porque não vai ter ninguém para te ajudar, né? Não vai ter ninguém te orientando. E existe uma maneira de você, encurtar essa curva, né? Que aí, para quem está vendo no gráfico, é a linha amarela, né? Existe uma maneira de você encurtar isso, né? Qual que é essa maneira? Uma maneira fácil é você, por exemplo, vou aprender a dirigir. Deixa eu olhar um vídeo aqui no YouTube de como que eu passo a marcha, para que serve o pedal da embreagem, como que funciona as marchas, para que é uma maneira, né? Claramente, alguém te orientando de uma certa forma vai te ajudar, né? Por quê? Você não vai sair do zero, você não vai ter que ir só na tentativa e erro. Vai ter uma certa teoria por cima daquilo e você vai começar a ter uma curva de aprendizado melhor, né? Galera, para quem está acompanhando, principalmente no Facebook e no YouTube, comenta se até agora isso está fazendo sentido para você, né? Se está fazendo sentido, né? Então, todo mundo tem essa curva e existe uma maneira que é trazendo para nossa realidade das licitações, né? Aqui na linha vermelha é basicamente você aprender sozinho. Vai chegar uma hora que você vai aprender, né? E, como eu falei, lembra daquela primeira semana que você. Aquela primeira semana, não, aquela primeira vez que você vai começar um projeto que você está altamente animado, que você cria uma expectativa, que é a linha verde? Aqui no chat, conversando com vocês, eu vejo claramente onde está cada um de vocês, né? Claro, alguns que comentam, né? Que interagem com a gente tem essa noção clara. Se ele é uma pessoa que está traçando essa linha verde, né? O que você acha que vai acontecer? Se você é uma pessoa que está nesse vale da desilusão, se é aquela pessoa que começou a participar de licitações, se frustrou e falou: isso não é para mim, não vai dar certo, trazendo para a analogia do carro, né? O carro tá morrendo, eu não consigo passar para a primeira, eu não consigo dar certo, eu não consigo olhar para o retrovisor, você começa a ficar frustrado. A gente vê, e tem uma galera que tá nesse ponto aqui, né? E a gente vê também aquelas pessoas que já superaram esse ponto de equilíbrio, que já estão aquela evolução de conhecimento que já começa a ser, me fugiu a palavra de novo. Exponencial, lembrei, exponencial. Então começa a ser exponencial. Por quê? Aquela galera que já começa a ter resultado, já começa a ver o dinheiro entrando, né? Então a gente consegue ver que conforme vocês vão interagindo com a gente, aonde você está nessa curva de aprendizado, né? Tem pessoas que estão ainda traçando a linha verde, começando a entender como é que funciona e criando expectativas. Tem pessoa que está um pouco frustrada, tá, né, nesse vale aqui, nessa área mais cinzenta aqui, mais azulada, na verdade, né? Do gráfico, e tem pessoas que já superaram a linha verde aí, já estão num processo de aprendizado onde já colhe bons resultados, né? E nada mais é do que o conteúdo gratuito, trazendo para nossa analogia aqui das licitações. Você que já está aqui hoje com a gente na Magna Licitações, você provavelmente vai ter essa curva de aprendizado menor, né? E como que você encurta ela? Assistindo a nossa série Desvendando as Licitações, assistindo principalmente a imersão de vendas ao governo que acontece semana que vem, porque aqui, galera, pode ver que tem alguns assuntos que não são necessariamente de licitações, mas é para você estar preparado. O mais importante é você saber onde você está, né? Eu estava conversando com o Garça aqui agora, né? Ele está fazendo um curso novo e ele falou: claramente eu estou aqui no Vale da Desilusão ainda, mas eu sei que estudando 1% ao dia, 1% ao dia, 1% ao dia, uma hora eu vou superar isso, né? Porque por mais que você tenha um conteúdo gratuito, aprendendo sozinho, ou quiçá um conteúdo pago, uma mentoria, alguma coisa do tipo, essa curva ela existe, né? Você vai passar por esse vale da desilusão de qualquer maneira, assim como foi quando você foi aprender a dirigir. Por mais que você foi na autoescola, a primeira aula
foi muito ruim, eu imagino. Você não saiu dirigindo, a não ser que você já tinha tido uma experiência anterior, que pode ter sido com um parente seu, enfim. Mas a primeira vez que você pegou o carro para começar a dirigir, eu aposto que não foi tão bom a experiência, né? O carro morreu, você teve alguma coisa que não saiu tão bem quanto você esperava, né? Então, esse vale da desilusão ele acontece para qualquer um, em qualquer situação. Você estando fazendo tudo sozinho, você estando com uma certa acompanhamento, mesmo que à distância, que seria no nosso caso aqui o conteúdo gratuito, ou até mesmo o próximo passo aqui, né, que seria o conteúdo pago, né, um treinamento avançado, isso para qualquer área, né, galera? Você tem uma curva de aprendizado muito melhor, né, muito melhor mesmo. Se você for comparar as pessoas que aprenderam a dirigir sozinha, que aprenderam talvez vendo vídeo no YouTube e que aprenderam na autoescola, a chance de que quem estava na autoescola aprendeu muito mais rápido, né? Isso aí é quase que uma verdade absoluta. Mas não dá para falar isso porque pode ser que você consiga aprender sozinho e tá tudo bem, né? Mas não é o que a grande maioria dos casos acontece. Então, você entender que você vai passar por esse momento é interessante, é importante para você, porque faz com que você não desista, né, galera? Você tá aprendendo uma coisa nova. Pô, tô estudando aqui mandarim. Meu amigo, a primeira semana vai ser dificílima. Só que eu sabendo que eu vou passar por esse vale da desilusão, eu já vou lá sabendo, né? Eu vou sabendo que eu não vou aprender muita coisa hoje, mas uma hora tudo vai começar a fazer sentido. E faz, galera. Faz. A diferença daquela pessoa que pula de galho em galho. Você deve ter visto, conhecido alguém que já trabalhou numa área, tentou fazer isso, tentou fazer aquilo, e não conseguiu. Claro, pode ter sido outros fatores, mas existe uma boa probabilidade dela ter desistido justamente nesse vale da desilusão. É nesse momento onde ela está numa curva de aprendizado que ela não está atendendo a expectativa dela, só que se ela permanecer naquela, ela vai superar. Só que a pessoa às vezes não tem paciência para isso. E não estou julgando se ela está certa ou está errada. Às vezes você não tem tempo para isso mesmo, né? Mas existem maneiras de você encurtar, saiba disso, né? Existem maneiras de você encurtar. Mas o que acontece muitas das vezes é isso. A diferença hoje da Magna, a Magna hoje, graças a Deus, já superou essa linha verde, né? Ela já está num processo onde os resultados já estão um pouco melhores, já superou a expectativa muitas das vezes. Mas qual que é a diferença então da Magna, ou para você que está chegando agora, é o tempo. Pode ser que eu já esteja nessa estrada aprendendo 1% ao dia há mais tempo que você, né? Ou pode ser que você já está aqui há mais tempo que eu. Só que eu mesmo fiz treinamentos, né? Eu tive a minha curva de aprendizado encurtada muitas das vezes desse conteúdo pago. Eu fiz muito curso e faço até hoje, né, galera? Então, assim, a capacitação ela é constante. Então, você tem que entender como é que funcionam as coisas. Pode ser que você tenha 10 anos de licitações, mas são 10 anos tentando aprender sozinho. Então pode ser que você nem tenha chegado ainda na expectativa, né, que você criou lá no começo. Pode ser que você já tenha superado. Não dá para saber exatamente onde você vai estar, só você para fazer essa análise. Mas você entendendo como que funciona, eu acho que fica mais fácil para você não desistir no meio do caminho, porque tende a ser sempre mais difícil no começo mesmo. O começo em tudo é mais difícil. E nas licitações, galera, vou ser franco, não é diferente, né? Mas a boa notícia é que tem resultado, tem retorno. Não é um negócio que você faz e que não dá retorno. Se não desse retorno, galera, não tinha aluno nosso aí ganhando muito dinheiro, clientes nossos da consultoria ganhando muito dinheiro. A Magna, de certa forma, ganha também uma boa quantia de dinheiro. Então, a gente vive disso, galera. A Magna, de modo geral, a Magna, quando eu digo a Magna, são os sócios, né? Vivemos de licitações. É de licitações que a gente vive, galera, não se engane. Seja na consultoria, seja na nossa empresa que vende produtos para o governo, seja com treinamento, seja com sistemas que a gente está desenvolvendo, mas está tudo relacionado a licitações. Licitações é um mercado muito bom, inexplorado por muitas pessoas, o que faz com que tenha ainda uma concorrência muito pequena, em vários segmentos, né? Em vários. Seja na consultoria, não tem tanta gente que presta consultoria, seja vendendo seus produtos com a nossa empresa, não tem tantas empresas assim. Então, tudo que você vai tentando estruturar dentro do mercado das licitações, eu vejo que é uma concorrência menor do que em outros segmentos. Tem segmentos que a concorrência é ainda menor? Tem, mas eu não conheço e eu vou ter que passar por esse vale da desilusão assim como eu passei na Magna, né?